Então ainda não tem essa certeza do porquê a endometriose pode causar infertilidade. Não temos. A gente sabe que as mulheres com endometriose, elas têm uma qualidade de óvulos inferior do que uma mulher que não tem, né? E o ambiente inflamatório faz com que haja uma dificuldade mesmo do encontro do espermatozoide com o óvulo. E uma vez que eles se encontram, pelo meio inflamatório, é difícil às vezes deles grudarem no útero, do embrião grudar no útero. Então a gente sempre fala que existe essa questão multifatorial e quando você para conversar com algum especialista em reprodução assistida, vai vir aquela, vamos resolver isso fazendo uma FIV, né? E você passa com cirurgião, vamos resolver isso com cirurgia. Quando, na verdade, não é um nem outro. A gente precisa primeiro criar um ambiente melhor para essa mulher e depois pensar numa estratégia também de melhorar a dor, né? Pensar que às vezes o tratamento da reprodução assistida não vai melhorar os sintomas dela, né? A gente talvez consiga a graça de ter a criança, mas com uma qualidade de vida muito ruim, né? E não é esse o objetivo. E a cirurgia em si, como que é feita? Então, antigamente as cirurgias eram feitas todas com aquele corte aberto, né? Mas a endometriose, gente, ela é tão pequenininha, é algo tão pequeno, que é capaz de criar tanto sintoma que uma cirurgia aberta, ela é ineficaz para o tratamento da doença. E a gente via antes as mulheres sendo operadas 4, 5, 6 vezes, né? Todo ano, ai meu Deus, voltou, vamos operar. E o que a literatura médica fala? Que, na verdade, a cirurgia ela deve ser feita no momento ideal e uma única vez. Então, não é certo isso de ficar operando a paciente todo ano. E uma vez que a paciente fez várias cirurgias, muito provavelmente nem todas as lesões foram retiradas. Antigamente, a gente não tinha a técnica cirúrgica que se tem hoje. Então, hoje, até com a tecnologia, a gente consegue fazer cirurgias para remoção da endometriose de uma forma mais completa, segura, e isso é capaz de diminuir a recidiva, que é o retorno da lesão. Então, hoje a cirurgia precisa ser feita de uma forma minimamente invasiva, que é pela laparoscopia. Então, se introduz uma câmera pelo umbigo e essa câmera é capaz de avaliar, de olhar toda a pelve e com outras incisões menores e pinças a gente consegue retirar essa área que é afetada. Mas assim, o meu xodó hoje na cirurgia é a robótica, né? Então hoje a gente tem um robô que é capaz de reproduzir o que eu quero, então eu consigo movimentar as minhas mãos num console e o robô executa aquele movimento de uma forma muito mais precisa do que a minha própria mão, né? Porque o nosso corpo cansa, nosso corpo treme e o robô não. E hoje eu tenho notado que quanto mais cirurgias a gente tem feito pela via robótica, essas pacientes elas têm respondido muito melhor a longo prazo e talvez em um futuro a gente possa até pensar, será que o robô não é capaz de diminuir a recidiva? Será que a gente não consegue tratar melhor os pacientes com endometriose? Infelizmente, a gente não tem ainda dado na literatura para falar sobre isso. O robô traz um custo um pouco maior para a paciente, mas assim, eu acredito muito que é uma cirurgia que traz uma qualidade superior e é eficaz para a gente conseguir preservar as estruturas e melhorar a dor dessas mulheres. Então, a endometriose, ela não tem cura? Não. Ela, assim, a paciente, uma vez que ela tem endometriose, ela sabe que ela pode, né, fazer a cirurgia, melhorar a qualidade de vida, conseguir engravidar, mas pode voltar em diversos momentos. E se ela não tem desejo de engravidar, né, já passou dessa fase reprodutiva, não tem dor, ela tem a necessidade de fazer uma cirurgia ou não necessariamente? A indicação da cirurgia para endometriose depende muito da localização desses focos de endometriose, né? Na verdade, a endometriose não é bem um foco, mas das áreas que são afetadas pela endometriose e dos sintomas. Existem algumas situações que, mesmo que a mulher não sinta nada, que não tenha a questão reprodutiva, que a gente tem que operar, pelo risco de se fazer uma cirurgia de urgência, o que é péssimo na endometriose. Então, por exemplo, lesão que está no ureter, lesão de apêndice, lesões que podem comprometer a vida da paciente, como lesões obstrutivas ou lesões no intestino que é mais fino, a gente não questiona a questão dos sintomas, precisa operar. Mas as mulheres que são assintomáticas, a gente não precisa fazer a cirurgia.
Só hoje existe um questionamento com relação na menopausa, porque a gente fala muito da fase jovem da mulher, mas na menopausa hoje a gente sabe que a terapia hormonal melhora essa qualidade de vida, né? E essas mulheres na menopausa, usando hormônios, tendo foco de endometriose, talvez exista uma indicação cirúrgica, mas ela ainda não é uma indicação absoluta, né? Existe também a questão do câncer, existe um risco aumentado de câncer de ovário em mulheres que têm endometriose, então mulheres que são mais velhas, que têm às vezes cisto de endometriose, a gente precisa pensar se não existe vantagem numa cirurgia para evitar um problema futuro e até fazer uma cirurgia no momento que essa mulher está mais jovem, está mais rígida, né? E assim, Fabi, uma coisa legal de se pensar é, o que é cura? É qualidade de vida. Então, talvez a gente não possa tirar daquela mulher o risco dela ter endometriose de novo. Mas uma cirurgia bem feita pode sim fazer com que esses focos não voltem mais, ou, se esses focos ainda existem, que ela tenha uma melhora da qualidade de vida. Porque, assim, eu sempre falo para minhas pacientes, a gente não quer aniquilar a endometriose, a gente quer que você viva bem com ela, né? Porque existem algumas lesões em regiões que não tem benefício de se fazer a cirurgia, né? Por quê? Porque aumenta risco e não traz benefícios. Então, tá tudo bem ela viver com a endometriose desde que ela esteja com qualidade de vida. Então, é muito mais pensar sobre dar qualidade de vida para a mulher do que aniquilar a endometriose, né? Que muita mulher fala assim, ai meu Deus, eu não quero mais a endometriose no exame. Calma, a gente consegue tratar, né? Você consegue, mesmo com essas lesões, ficar bem. E eu ouvi de uma conhecida recentemente, por um acaso a gente estava falando disso, e ela falou, é porque eu descobri que eu estava com endometriose, não sei o quê, e que já estava o intestino, uma parte do intestino tomada. E eu fiquei tipo, como assim, gente? Para mim, endometriose era só relacionada ao útero. Não, é importante até comentar sobre isso, que a endometriose é uma doença ginecológica, mas que ela pode afetar qualquer órgão, né? Então, a gente não precisa ter uma área de endometriose próxima ao útero. Tem mulheres que têm endometriose, por exemplo, no diafragma, que fica perto do pulmão, então é abdômen superior, né? Tem mulheres que podem ter endometriose no pericárdio, que é a é perto do coração. Então, a endometriose ela pode estar em qualquer lugar, né? Mas, assim, é incomum a endometriose extrapélvica, que é fora da pelve, que é a região que vai estar o útero. Mas eu não sei se as mulheres têm uma noção, mas assim, o útero, ele fica muito perto do intestino, existe uma porção do reto, né, que fica lá na pelve, muito perto da bexiga, muito perto dos ovários, dos ureteres, que é o cano que leva a urina do rim para a bexiga. Então, assim, toda essa região, ela está muito próxima uma da outra. E tem mulheres que vão ter um quadro de endometriose mais agressivo, que não é a maioria delas, e outras vão ter uma doença mais indolente. O que acontece é que o quadro mais agressivo, ele costuma mesmo a ir para o intestino. Antigamente, a gente se estressava mais com o intestino, né? Tinha aquele medo de precisar usar a bolsa de colostomia, de ter uma cirurgia mais arriscada. Mas hoje, com todo o tratamento clínico que a gente faz antes, orientando a mulher sobre alimentação, sobre autocuidado, melhorando essa imunidade e melhorando a técnica cirúrgica, até com o auxílio da plataforma robótica, a gente consegue fazer cirurgias eficazes e com complicação muito baixa. Então, assim, apesar de existir a necessidade de fazer a cirurgia intestinal, isso não é um bicho de 7 cabeças.